Bem-vindos, pessoal, ao programa Saber Além da Vida. E hoje com um tema bastante palpitante, que é o momento da morte. Comigo está João Pedro Prado e eu sou Geraldo Lemos Neto. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre uma das certezas que todos nós temos na vida e que traz para todos nós muitas dúvidas, esse momento da morte. É verdade que a vida inteira passa na cabeça quando a gente morre? Eu acho que sim, porque eu acho que é mais um momento de reflexão que a nossa vida está acabando e você consegue se apegar a tudo que foi bom, todos os momentos que você se sentiu feliz, os momentos de tristeza, de angústia, só que acho que você está procurando um conforto, porque ninguém sabe o que vai acontecer depois, então acho que nesses minutos, né, porque geralmente dizem que tem 7 minutos depois da morte, acho que a gente passa os momentos felizes e aqueles momentos de conforto que quer se lembrar e ter. Então, minha irmã, exatamente como você disse, os espíritos amigos, através da mediunidade de Chico Xavier, afirmam que de fato isso ocorre. No momento da morte, todo o filme de nossa vida terrestre, desde a nossa infância mais tenra até a nossa morte, vai passando na nossa consciência, como que uma reprise de tudo o que nós vivemos, tudo o que nós sentimos, os nossos acertos, os nossos desacertos, aquelas partes em que nós progredimos, como também aquelas partes em que nós, infelizmente, erramos. Por quê? É como se fosse um balanço da vida inteira. E nada melhor do que a própria pessoa fazer esse balanço. Porque os espíritos explicam, a Allan Kardec, por exemplo, numa das perguntas do Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está inscrita na nossa própria consciência. Consequentemente, nós mesmos é que vamos nos julgar pela nossa própria revisão de vida, na nossa própria consciência. Ninguém poderá, portanto, se enganar neste momento. Nós veremos as cenas dos nossos acertos, dos nossos amores, quanto também as cenas dos nossos desvios, dos nossos erros e das nossas também antipatias ou desavenças, para que a gente, como espírito responsável, possa fazer esse balanço geral da vida. Interessante que nas experiências científicas Exato. de quase morte, chamadas em português EQM, determinados pesquisadores médicos têm acompanhado esse fenômeno de pessoas que partem momentaneamente, que entre aspas, têm morte cerebral e ainda estão num estado de transição, e até mesmo aquelas que os corações já pararam e, portanto, não existe vida. E os médicos estão ali tentando a reanimação daquele coração, daquele corpo. E nesses momentos a pessoa passa por essa revisão. Algumas delas voltam, porque ao se encontrarem com parentes queridos, entes queridos no além, eles falam com elas, não, agora ainda não é o momento. Mas elas vivenciaram esse período de balanço e muitas delas já registraram que, de fato, vivenciaram, reviveram toda a sua vida em questão de alguns minutos. Então, é um fato que já é provado cientificamente. Gente, vejam a beleza da psicografia de Chico Xavier. Como o Geraldinho colocou, hoje o conhecimento científico, o paradigma científico atual, começa a se debruçar sobre esse tema e, de fato, começa a atestar que o indivíduo experimenta essa passagem de memórias no momento da sua desencarnação. Agora veja, na década de 40, num livro intitulado Obreiros da Vida Eterna, e nós indicamos essa leitura lá no capítulo 13, nós temos o relato da desencarnação de um irmão chamado Dimas, e nesse momento do livro se fala sobre o momento da morte dele e sobre como ele estava ali revendo várias passagens importantes de sua vida, várias memórias bonitas, várias memórias que foram significativas ao longo da existência física.
Então vejam, gente, hoje nós estamos aqui em 2026, o paradigma científico reconhecendo algo que foi psicografado por Chico Xavier na década de 40. E quando nós pensamos sobre esse momento da desencarnação em que memórias passarão diante das nossas retinas espirituais, é importante nós salientarmos a importância de agora nós construirmos essas memórias maravilhosas. Então, se você percebe que está ao lado das pessoas que você ama, desfrutando a vida, aproveita isso, guarda essas memórias. Quando você perceber que está num dia feliz, mesmo que seja dentro de uma extrema simplicidade, mas aquela felicidade perene, aquela felicidade real, a felicidade do espírito, presta atenção nisso, valoriza esse momento, tenta guardar como se você estivesse capturando uma imagem com uma câmera, para que no momento da desencarnação, esse seja um dos momentos que você relembre e pense, nossa, eu valorizei os momentos de felicidade na minha vida, eu desfrutei a vida ao lado das pessoas que eu amo e eu posso me despedir deste mundo em paz. Eu gostaria de saber o que acontece depois da morte. Eu acho que a gente volta de volta, né? Não sei, em outras dimensões, tipo, eu acho que transforma em um pássaro ou alguma coisa assim. É o que eu acho, né? Mais ou menos assim. Ou um bicho, animal. Bom, meu irmão, essa questão que você nos propôs, ela é bastante interessante, mas ela é refutada pelo Espiritismo cristão. Na verdade, o que você disse da gente, ao morrer, talvez viver como animais, como pássaros, como animais, é um conceito antigo, um conceito que já teve no Egito Antigo, um conceito que já teve também entre os maias, que é o conceito de que a pessoa, sendo ruim, ela iria encarnar em corpos de animais. Chama-se isso de mentempsicose. Mas o Espiritismo rechaça isso, essa ideia não é verdadeira. Por quê? Porque a evolução do espírito, ela é sempre em progressão. Nós sempre vamos progredir, de forma tal que aquilo que nós já conquistamos, nós nunca vamos perder. Por exemplo, nós já somos seres humanos. Então, uma evolução aí de milhares e milhões de anos já se passou desde o princípio da nossa criação até hoje, até que nós pudéssemos ter, na condição de humanoides, o pensamento contínuo, e com o pensamento contínuo nós recebemos o dom de escolher o nosso próprio destino. E com esse dom a gente criou, nos últimos 200 mil anos, a civilização. Várias civilizações humanas foram criadas na face da Terra. E ainda vamos criar mais outras, porque a evolução não termina, não para, ela é infinita. Até que um dia nós vamos chegar à condição angélica de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o momento da morte é um momento apenas de transição. Ele vai simplesmente acontecer para todos nós encarnados aqui na Terra, no momento aprazado. O que é a morte? Nada mais do que trocar de veste, trocar de vestimenta. O nosso espírito continua o mesmo, nós continuaremos sendo nós mesmos além túmulo, sem grandes mudanças. Nós viveremos na vida de além túmulo da maneira como nós vivemos aqui, de forma tal que, por isso, vamos encontrar vários planos de vida além morte. Aqueles planos menos felizes, que são destinados às habitações dos espíritos que ficaram muito vinculados a crimes, vinculados a decisões infelizes na face da Terra, como teremos planos intermediários de pessoas que não foram nem tão boas e também nem tão más e que vão continuar evoluindo como evoluem aqui na Terra, estudando, aprendendo, vivenciando experiências produtivas para o seu próprio aperfeiçoamento. E há também aquelas almas nobres, aquelas almas que foram, durante a vida terrestre,
verdadeiros exemplos de bondade, de caridade, de amor ao próximo, de fé, de confiança em Deus. Então, essas almas, certamente, elas irão ser transportadas a planos de vida superior, onde certamente reencontrarão os seus benfeitores maiores em nome de Deus e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um momento apenas de transição que vai revelar a nossa vida interior. Se aqui na Terra a gente se esconde com a máscara da carne, no mundo espiritual é impossível a gente enganar os outros. A gente será exatamente aquilo que nós somos por dentro, portas adentro do coração e portas adentro da nossa mente. Meu irmão, muito interessante o uso dessa palavra morte dentro da sua pergunta, porque quando nós pensamos o que há depois da morte, a resposta é vida. E vida em abundância. Se tem uma realidade que é compartilhada por todas as religiões, é essa: nós somos espíritos infinitos e nós vamos continuar vivendo após o perecimento dos nossos corpos físicos. Como o Geraldinho colocou muito bem, dentro do contexto do espiritismo cristão, esse retrocesso ele absolutamente não é admitido. Na questão 118 do Livro dos Espíritos, Kardec fez esse questionamento e os espíritos foram categóricos. O espírito não retroage. Então nós compreendemos que essa sua pergunta, nós poderíamos voltar como um pássaro, como uma planta? Não. O espírito que já atingiu a condição de espírito humano, ele vai continuar progredindo a partir de então. O espírito que não se dedica à sua própria evolução, ele pode até estacionar, mas retroagir jamais. E como o Geraldinho colocou, nós olhamos para todas as escolas religiosas com muito respeito. E a metempsicose, ela foi de fato admitida por muitas religiões. Agora, mais uma vez, não é o caso do espiritismo cristão. E quando nós pensamos nessa segunda fase da sua pergunta sobre o que nos espera após a morte, nós precisamos considerar as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. A cada um segundo suas obras. Após o nosso desencarne ou após a nossa desencarnação aqui na Terra, nós vamos enfrentar de uma forma muito sensível todas as escolhas que nós fizemos na vida, todas as nossas atitudes, tudo aquilo que milimetricamente nós movimentamos enquanto estávamos encarnados. Às vezes, para nós que estamos aqui na Terra, é difícil pensar essa atribuição de responsabilidade milimetricamente para cada espírito, mas Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o nosso Criador, o nosso Deus, ele vai saber atribuir a cada pessoa milimetricamente a recompensa do bem ou do mal que ela fez. Então, após a morte, como o Geraldinho colocou, do corpo físico, todos nós somos livros abertos, porque nós vamos vibrar literalmente no local em que o nosso coração merecer. Se nós fizermos o bem, nós vamos vibrar num lugar de luz, de prosperidade, de paz. Se nós, durante a vida física, seguimos outro caminho, nós vamos vibrar e, portanto, estaremos num local mais difícil, com mais perturbações, como disse Jesus Cristo, onde haverá choro e ranger de dentes. A pessoa, ela percebe a hora que morre? Eu acho que dependendo da situação, ela pode ter uma intuição de que vai morrer, mas não talvez uma certeza. Bom, minha irmã, de fato, se a pessoa, ela durante a vida, ela estudou o assunto, se ela se debruçou sobre o tema da morte, pesquisando as várias religiões, o que as religiões dizem sobre isso, se ela encontrou, por exemplo, livros que explicassem esse momento, nós temos vários livros de várias religiões, mas especialmente dentro do conceito e da doutrina espírita cristã, são dezenas e dezenas de livros que nos ensinam sobre o momento da morte. O francês Léon Denis escreveu um livro muito importante, chama-se Depois da Morte. O próprio Chico Xavier recebeu várias
informações acerca deste momento. A própria mãe dele, Dona Maria de São João de Deus, voltou pela psicografia dele e escreveu um livro, chama-se Cartas de uma Morta, em que ela relata como foi o processo da sua própria desencarnação. Outro espírito que escreveu por Chico Xavier, contando esse fenômeno da morte, esse momento da morte, foi o espírito de Irmão Jacó, que no Rio de Janeiro se chamou, ele era naturalizado brasileiro, mas ele era de origem da República Tcheca e veio para o Brasil na Primeira Guerra Mundial, fugido da guerra lá na Europa, e o nome dele era Frederico Figner. Foi um grande empresário, ele foi amigo de Thomas Edison dos Estados Unidos, trouxe o gramofone para o Brasil, trouxe a luz elétrica para o Brasil. Ele também é que gravava os discos dos cantores brasileiros e perdeu uma filha, depois veio a conversar com ela pela mediunidade, tornou-se espírita. Então ele tinha muito conhecimento, porque ele trabalhou durante muitas décadas na Federação Espírita Brasileira, lá no Rio de Janeiro. Quando ele desencarnou, ele tinha perfeita consciência do fenômeno da morte. Depois ele vai, por Chico Xavier, descrever tudo o que ele passou. Chama-se o livro Voltei. Eu recomendo a todos vocês porque é muito interessante. A conclusão é a seguinte: quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós buscamos entender esse momento de transição a que nós chamamos morte, mais nós teremos consciência durante a nossa desencarnação. Agora, se a gente ficar no mundo materialista, sem preocupar com a vida além-túmulo, sem cogitações religiosas de espécie alguma, somente querendo o aqui e agora, infelizmente, esse transe será bastante doloroso, porque a pessoa que desencarna sem qualquer religiosidade, sem qualquer fé, sem qualquer noção de que a vida continua, ela passa por uma transição muito traumática, porque ela própria buscou isso, sem se interessar pelo próprio destino. Gente, perfeita a colocação do Geraldinho. Como nós sempre comentamos, morrer e desencarnar não são sinônimos. A pessoa pode ter a morte do corpo físico e mesmo assim muita dificuldade no processo de desencarnação. Quem passa a vida se prendendo vai estar preso no momento da desencarnação. Quem passa a vida se libertando, nutrindo o próprio espírito, vai ter liberdade no momento da desencarnação. Relativamente a isso que o Geraldinho colocou, essa quantidade de conhecimento sobre a espiritualidade, independentemente da escola religiosa, com certeza ajuda muito. E no Livro dos Espíritos, na questão 165, Kardec perguntou aos espíritos, o nosso codificador Allan Kardec perguntou aos espíritos se o conhecimento do espiritismo cristão ajuda no momento da nossa desencarnação aqui na Terra. E os espíritos foram categóricos dizendo que sim, que o espiritismo ajuda muito a compreender tudo que está acontecendo nesse momento. Porque, gente, é um momento que pode ser de muita iluminação e até de júbilo para quem se preparou, mas pode ser muito desafiador para quem passou uma vida no materialismo, para quem só olhou para o que havia de material aqui na Terra e se inseriu em materialismo plenamente, com toda a força de que dispunha quando estava vivendo a vida física. E aí, mais uma vez, Jesus Cristo nos alerta muito sobre como esse momento da morte pode ser desafiador e doloroso. Mas se nós tivermos essa movimentação de acordo com os postulados do cristianismo, certamente nós podemos experimentar até uma felicidade bastante grande na hora da nossa desencarnação. Pessoal, vamos ouvir agora a história muito interessante da Jaqueline. Mais ou menos há uns 3 ou 4 anos atrás, num domingo, eu recebi por desdobramento que a minha avó
ela teria um AVC. Eles me disseram que seria a última semana do corpo dela sobre a terra ainda com vida. Ela realmente tinha tido um AVC e já estava internada. Que eu aproveitasse esse momento para me despedir dela. O meu avô, ele já havia falecido há 4 anos antes dela. E aí eu falei com meu pai e com a minha tia, que são os 2 filhos dela, e fui ficar com a minha avó na segunda-feira. Chegando lá, eu me deparei com um espírito muito jovem ao lado da cama dela. Mencionei pro pai, por áudio. Isso, pai, eu tô vendo aqui um espírito muito jovem do lado da cama da avó. Eu já tinha falado para eles que no sábado, na madrugada de sábado para domingo, ela iria desencarnar, porque a espiritualidade já tinha me avisado. E aí o pai disse que na noite anterior, quem tinha ficado com ela teria sido a minha filha. Eu não tinha ainda falado com a minha filha e ela mencionou o mesmo espírito. Um homem bem mais jovem, na base dos seus 30 anos, que já estava em vigília do lado da cama dela. E ela dizia, eu não reconheço quem é esse jovem. Então, além de mim, também a minha filha e também ela, a própria, né? E eu sabia que aquele dia era o último dia que eu ia ter acesso a ela consciente. Porque eles disseram que a partir de terça à tarde, eles já iam colocar ela em coma, na quinta ela ia baixar para a UTI e no sábado de madrugada ela ia desencarnar. E realmente, de fato, ela desencarnou. E nós vimos que era o meu avô, que havia falecido 4 anos antes, mas ele já estava ao lado do leito dela, esperando esse desencarne, com uma aparência muito jovem. Ele desencarnou por volta dos seus 80 anos, 85, então o corpo orgânico dele, né, no desencarne já estava com esse processo de envelhecimento, mas 4 anos depois ele reaparece com um corpo de 30 anos de idade. E isso nos levantou um questionamento que nos acompanha até hoje. E nós gostaríamos de que, se fosse possível, vocês nos esclarecessem como funciona esse processo de remodelagem e rejuvenescimento do perispírito, né, corpo astral, e que habilidades o espírito desenvolve para conseguir se remoldar de acordo com a sua vontade, porque claramente era uma vontade dele aparecer para ela já com aquela ideoplastia. Olha, Jaqueline, essa experiência que você viveu junto com sua família é muito real. De fato, isso acontece. Os entes queridos, especialmente aqueles que realmente nos amam, vêm nos buscar no momento da morte. E isso é uma alegria sem tamanho. Agora, com relação à aparência de seu avô, isso também acontece, porque nós não somos definidos pelo nosso corpo físico. Ao contrário, nós somos espíritos imortais, não é? É o nosso espírito que define o corpo. Quando nós deixamos o corpo físico já idoso, já com uma idade avançada, nós podemos plenamente recuperar a juventude, a jovialidade que está em nosso espírito além túmulo. Isso acontece muito a miúde e foi o que aconteceu com seu avô. Geralmente, o Chico dizia para mim que a pessoa fica naquela idade que ela mais foi feliz ou que ela mais gostou de viver. E deve ter sido a época que seu avô, junto de sua avó, foi mais feliz ao lado dela. Por isso, ele a buscou com essa aparência, para que eles pudessem, então, prosseguir esse amor que parece ser tão lindo no mundo além da vida. Gente, uma das propriedades do perispírito, dentro do contexto espírita cristão, é justamente a plasticidade. Agora, pelas lições principalmente do Espírito André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, essa liberdade de escolha do espírito relativamente ao modo como ele se apresenta depende da evolução espiritual de que ele dispõe. Ou seja, espíritos mais puros, eles conseguem mesmo com pouco tempo após a desencarnação assumir a sua característica espiritual que mais lhe agrada. Ao passo que irmãos e irmãs que
estão lutando com mais dificuldade, que ainda estão muito presos à matéria, que ainda são muito materialistas, é possível que mesmo questões dolorosas do corpo físico permaneçam impressas nos seus perispíritos após a desencarnação. Então, isso tudo depende da evolução do espírito. Agora, certamente, essa possibilidade de nós sermos recebidos no plano espiritual pelas pessoas que nos amam, que nós conhecemos nesta encarnação ou em outras encarnações, é uma realidade que pode ser experimentada por todos nós. Bom, minha gente, esse tema é muito palpitante, como eu disse no início, o tema da morte, o momento da morte, o que acontece. Eu acho que a gente vai precisar fazer outros programas a respeito. E para isso a gente precisa da ajuda de vocês também, contando os casos que vocês vivenciaram em família, para que a gente possa debater aqui neste programa Saber Além da Vida. Gente, realmente, como o Geraldinho colocou, este tema é muito palpitante, é muito caro aos nossos corações, e eu acho que quando nós pensamos em momento da morte, quando nós pensamos na nossa desencarnação, é interessante nós nos lembrarmos desses grandes ícones do cristianismo, como Maria Madalena, como Paulo de Tarso, como o próprio Estevão, cuja morte está relatada no livro de Atos na Bíblia, porque esses irmãos e irmãs nossos que trabalharam muito, que praticaram a caridade, que amaram aqui na terra sem esperar nada em troca, nós temos os relatos de que eles foram recebidos no momento da morte pelo próprio Cristo. E não há felicidade maior para um espírito que esteja encarnado aqui na terra do que o júbilo indizível, intraduzível aqui para todos nós de sermos recebidos no momento extremo da nossa desencarnação pelo nosso Cristo tão amado. Felicidade maior que essa nós não somos capazes de conceber. Agora, ela é uma possibilidade para todos nós se nós fizermos por merecer, se nós trilharmos esse caminho do cristianismo e se nós amarmos muito. Eu vou aproveitar aqui para informar a vocês que existem livros bastante interessantes da Lavra Mediúnica de Chico Xavier que podem ajudar a compreensão desse tema. O primeiro que eu sugeriria é o Nosso Lar, de André Luiz. Ele é bastante interessante porque o próprio André Luiz, que é o pesquisador Carlos Chagas, vai descrever o seu próprio momento da morte, como aconteceu, o que aconteceu com ele na vida além túmulo. Outro livro é o Obreiros da Vida Eterna, onde o espírito de André Luiz vai contar 5 mortes distintas, 2 espíritas, 2 católicos e uma protestante, mostrando ali como se deu essa desencarnação. E o mais interessante, aqueles que foram mais bem recebidos no além-túmulo foram justamente os que mais amaram aqui na Terra. E o último livro é o livro E a Vida Continua, também de André Luiz, que é muito interessante, que vai relatar a desencarnação de 2 pessoas que não tinham muito conhecimento sobre a vida além-túmulo, mas que eram religiosas, e como se processou o despertar delas na vida espiritual. Sejam todos bem-vindos para continuar conosco no programa Saber Além da Vida e estudando mais sobre esse tema.